Fala, gente, galera, estamos com o nosso programa no ar, mais uma vez, Papo Jovem. Você seja bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, você se inscreve lá no canal, ativa lá o sininho para você poder receber as novidades, porque todo sábado, às 8 da noite, você tem o Papo Jovem, ok? Eu sou o pastor Adilson Rogério, estou aqui com a esposa Marcele Dias. E hoje, nosso tema de hoje é viver ou sobreviver. Então, o nosso papo de hoje é sem convidados. O nosso papo é com você. Isso é com você aí. que está desanimado, sem vontade de cantar uma bela canção, querendo riscar 2020 do calendário. Tem gente querendo. Tem muita gente, na verdade, que falou que nem quer fazer aniversário esse ano. E aí tem uns, inclusive, que falam assim, ó, eu já fiz, mas não quero nem contar que eu fiz. Vou pular. Porque eu vou pular, 2020 não serviu, né? Só que a gente precisa entender que não dá pra você pular nada, né? Você não tem como pular, nós temos que passar por tudo isso. A gente está numa situação bem atípica, bem diferente de tudo que os últimos anos aconteceram, né? Nós estamos vivendo um momento de pandemia e que muitas coisas a gente não está podendo fazer. Se a gente precisar comprar alguma coisa e quiser ir na loja, tem loja que não está aberta, não está podendo abrir, né? Curitiba está nessa situação agora, então a gente está podendo... Aí surge o assunto, viver ou sobreviver. O que nós estamos fazendo? Tem gente que está sobrevivendo, ligou o modo stand-by e está só existindo, né? Na verdade, tem gente que adoraria, sabe fazer o quê? Que? Hibernar. É sério. Tem muita gente que fala assim, puxa vida, seria tão bom eu dormir e acordar quando tivesse tudo terminado. Quando esse tenebroso inverno acabar, aí que, ai, que maravilha. Mas não dá, né? A gente tem que continuar. E por isso que nosso tema de hoje é viver ou sobreviver. O que é sobreviver? Sobreviver, na verdade, é permanecer vivo. Só isso. Só existir. É só existir. Por exemplo, é você trabalhar apenas para você poder pagar as contas e comer. É você fazer tudo para permanecer vivo. Isso é sobreviver. Agora, é isso que você está fazendo? Você está apenas sobrevivendo a tudo isso? Ou você está tentando tirar alguma coisa de valor desse momento? É difícil porque nesse momento que nós estamos em especial, são muitas as crises diferentes e que estão acontecendo ao mesmo tempo. É a crise financeira, que tem pego muitas famílias por causa do desemprego. Ou algumas empresas estão indo muito bem, obrigada, estão ganhando mais dinheiro do que nunca antes, e a maioria estão com problemas seríssimos. Empresas de muitos anos, que eram heranças familiares, estão quebrando. São pessoas ficando doentes, são pessoas morrendo. Então todos os dias nós temos grandes crises acontecendo, e no meio de toda essa pandemia, no meio de toda essa situação de dor, de sofrimento e de incertezas, cada um de nós precisa fazer escolhas. E o que você tem escolhido? Você tem escolhido viver ou sobreviver? Eu quero que você pergunte para você, não é para você perguntar para quem está do teu lado, para perguntar para teu pai, para tua mãe. Não, é para você mesmo, é uma pergunta para você. O que você está fazendo? Você está vivendo ou sobrevivendo? A gente precisa, na verdade, a primeira coisa é entender o que a gente está fazendo, né? Se eu estou vivendo ou se eu estou sobrevivendo. Porque o sobreviver é simplesmente estar passando por tudo isso sem aprender nada. Deixando a vida levar. Deixando a vida levar. É como se você estivesse, nós vamos falar depois lá sobre o desvio, né? Mas é como se você estivesse em um momento na estrada, que está lá em obras, desvio. E você simplesmente, ao invés de pegar o desvio, você parou e ficou esperando terminar a obra. Desligou o carro e ficou ali, né? Passa e aí, tudo bem? Estamos aí esperando passar esse negócio. Estamos aí esperando terminar essa obra. E os outros... Tipo o pare e siga da estrada. Né? E os outros estão pegando o desvio, porque assim, o desvio não é o mesmo asfalto.
Já começa por aí. Uhum. Desvio não é aquele tapetinho lindo que você estava vindo na estrada. O desvio vai ser talvez uma estrada, né, De cheia de chão. cascalho, cheia de buraco, pode ter chovido, né, tem que passar por algum lamaçal, alguma coisa assim, é algo difícil. Então aqueles que Desconhecido, né? Desconhecido, né? Porque você tinha uma rota traçada. Né? Você tinha um caminho que você fez lá. Colocou toda a sua rota que você estava indo para casa de alguém, casa dos pais, Você faz familiares. o caminho com o pé nas costas. Aí você estava indo para aquele caminho e estava tudo certo. Só que aí você vai ter que desviar do caminho. É algo que vai demorar mais. Se você estava programado para poder fazer a sua viagem em 2 horas, 5 horas, 10 horas, você vai levar muito mais tempo para você poder chegar por causa do desvio. Agora, se você simplesmente parou no desvio e está esperando liberar, Estacionado, parado, você está sobrevivendo. quando que você vai chegar? Hã? Se você tinha um destino, se você pega o desvio, você simplesmente pegou o desvio e você vai chegar um pouco depois. Né? Talvez Mas vai chegar. o GPS já fala assim, recalculando. Ele recalcula e te dá o prazo lá, ó. Daqui. Em vez de gastar 10 horas, você vai gastar gastar 12. 12. Mas você vai chegar. Mas vai chegar. Agora, e você que ficou parado? Né? E você que está ali parado, na frente do em obras e tem o desvio, você simplesmente resolveu parar e esperar. Não, eu vou esperar, porque aquilo ali para mim é estranho. Aquilo ali para mim é desconhecido, eu não quero. O novo, o desconhecido. Mete medo nas pessoas. O que pode acontecer ali? Eu não sei, eu vou parar e vou esperar. Eu tenho medo. Então as pessoas resolveram parar, alguns resolveram parar. Né? Diante de tudo isso, resolveram parar Então, e estão apenas sobrevivendo. E o que a gente está querendo dizer com Né? parar não quer dizer... A gente está vivendo um momento de isolamento e distanciamento social. Estamos todos dentro de casa, alguns trabalhando, outros trabalhando de casa, mas você pode estar isolado, mas não parado. Né? Você, que nem a gente está aqui dentro de casa, isolado, Mas a coisa está acontecendo. trabalhando o tempo todo, fazendo acontecer o tempo todo, estudando o tempo todo. Nós pegamos o desvio. Nós decidimos pegar o desvio. Nós pegamos o desvio e estamos passando pelo desvio. Exatamente. Então, estar parado fisicamente num local confinado... É não fazer nada e esperar que a coisa volte como era. Isso aí. Isso é um que a gente está problema. querendo dizer para você. Isso é um problema muito grande. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o que é viver? É difícil a gente definir o que é viver. É muito complicado, porque se nós formos buscar uma definição de o que é viver, eu acho que a melhor definição seria você viver de maneira feliz. Porque o que você está fazendo, você está tendo prazer naquilo. Ah, olha, ótimo, estou trabalhando, estou pagando as minhas contas, mas eu também tenho algo que eu tenho a mais. Sobra sempre alguma coisa que eu posso fazer uma viagem, que eu posso comprar uma roupa nova, que eu posso comprar algo a mais. Então eu estou vivendo e estou feliz. Eu não estou sobrevivendo. Eu não estou simplesmente lá. Trabalho, empresa, paga, mês que vem a mesma coisa. E naquele ciclo que você não vive. Você não usufrui. Não usufrui daquilo lá. Né? Então, Essa definição... muitos filósofos já tentaram definir o que é viver, né? Cristãos como nós também já tentaram definir de diversas maneiras, né? O próprio apóstolo Paulo disse que morrer é lucro e viver é Cristo. Né? O que te motiva, né, a viver o dia a dia com contentamento, com sensação de pertencimento, com algum sentido na vida? Qual que é o sentido da sua vida? Para que você existe? Por que você existe? Como é que você se sente pleno? Como é que você se sente feliz? Lembra que Jesus nos convidou para ter vida em abundância nele? E essa vida abundante também se aplica aos tempos de isolamento, de pandemia, de dor, de sofrimento. Existe abundância na vida que Jesus nos dá. Mas como é que a gente consegue essa vida plena, satisfeita, abundante? Vamos conversar um pouquinho sobre isso.
Então, olha só. Então a gente tem três ingredientes. Três ingredientes básicos. Não é uma receita de bolo, tá? Não vai ovo, não vai farinha, nem açúcar. Mas são três ingredientes básicos para a gente poder viver e não apenas sobreviver. A gente consegue viver quando a gente tem um propósito. Quando nós temos um propósito na nossa vida, nós estamos vivendo porque nós estamos buscando esse propósito. Se nós estamos apenas sobrevivendo, nós estamos simplesmente sendo levados pelo vento. Existindo. Estamos existindo e estamos indo junto com a multidão. Não temos a nossa atitude de fazermos aquilo que nós queremos, porque estamos junto com a multidão. Agora, nós temos um objetivo, um propósito, um objetivo e um sonho. Aí nós temos algo para viver. Um objetivo, né? Para onde que eu tô indo? Porque, assim, se eu tenho um sonho, eu tenho claramente um objetivo. Pode ser que eu tenha sonhos, mas assim, meus sonhos sejam sonhos impossíveis. Mas assim, se nós pensarmos que nós temos um Deus, que é o Deus do impossível, nós vamos conseguir realizar esses sonhos que, por mais que para nós éramos impossíveis. Agora, o importante é termos sonhos. Agora, se tivermos apenas um, já é o suficiente para poder viver. Porque nós vamos... sonho faz a gente se mexer. Faz, porque assim, nós vamos ter um sonho e naquele sonho nós vamos ter um objetivo. Eu quero chegar lá. E o meu propósito de vida é buscar meios para poder conseguir chegar nesse sonho. Então aí você vai estar vivendo. Agora, se você simplesmente parou e não quis prosseguir, você simplesmente deixou que tudo pudesse acontecer, né? Na verdade, assim, você deixou de fazer algo em prol daquilo, porque você tem como um objetivo o teu sonho, mas você não está buscando através dos seus propósitos, através da sua vida, você não está buscando ali, você parou. E é isso que nós precisamos entender, que nessa época a gente não pode estacionar. Nós precisamos agir como a Bíblia nos ensina. Né? Nós não precisamos podemos gerenciar, remir o nosso tempo. Né? Nós não podemos perder o tempo. Porque o tempo é um bem precioso. Nós ganhamos todos os dias um presente, que é 24 horas de tempo. E o que nós fazemos com esse presente vai impactar diretamente o nosso futuro. Porque esse presente você ganha e você não pode acumular ele. É o maná do dia. Você não pode simplesmente acumular. Tem até uma historinha, né? Que se você receber um prêmio de não sei quantos mil, só que colocaram como minutos, né? Minutos de um dia. E aí o que você faria? Se você não faz nada, você não tem como simplesmente guardar isso. Não dá para guardar no banco. Não dá para você guardar, você tem que usar isso todo o tempo. E se você puder parar para pensar que nós, seres humanos, temos 24 horas em um dia. E dessas 24 horas, o ser humano precisa descansar, dormir 1/3. É necessário. O ser humano precisa disso. Porque se não descansa... Não fique achando assim, não, eu preciso aproveitar o máximo que eu puder, então não vou dormir. Dormir é perda de tempo. É um erro. Porque o dormir é você, na verdade, se preparar para aqueles usufruir dos outros 2/3. Os 2/3, isso aí. Você se preparar para esses outros 2/3. Né? Então, é importante você avaliar e saber usar cada fase disso daí. Tá? Então, deixa eu só colocar aqui uma experiência, na verdade, né? Tem um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Né? Ele foi um psiquiatra e muito renomado na história. E ele escreveu um livro dizendo a busca do homem pelo significado. Né? E nesse livro ele coloca assim, ó, em suas experiências lá em Auschwitz, na Alemanha, ele colocou o seguinte: qualquer um que tenha um porquê viver pode suportar praticamente qualquer como. Vocês sabem o que é Auschwitz, né? Então, é interessante a gente colocar isso. Por isso que eu trouxe o nome, inclusive, de onde ele teve as suas experiências, em Auschwitz, né?
campo de concentração Campo de na Alemanha. concentração. Né? Dentro de um campo de concentração. Então, ele conseguiu realmente tirar essa frase, porque em suas... qualquer um que tenha um porquê. Por que viver? Por que você vive? Qual é o seu porquê? Qual é o seu porquê? Qual é o motivo pelo qual você vive? Então, e aí ele conta no livro que assim, muitas pessoas que tinham um porquê, tinham lá um sonho, um objetivo, uma meta. Eles conseguiram sobreviver e até depois de certo tempo conseguiram até se livrar de tudo aquilo ali. E os outros, eles foram definhando e morrendo antes, porque eles não tinham mais força e ele não tinha mais um objetivo, né? Porque assim, eles não tinham mais o porquê, então o como não precisava ser qualquer. Porque fora, de dentro para fora, né? Uhum. Fora havia uma tempestade, fora havia um problema, fora havia prisão, fome, medo, terror, doenças. Isso tudo. Longe da família, longe de tudo que se acreditava. Então havia uma tormenta do lado de fora. E aquelas pessoas que não permitiram que a tormenta externa se tornasse uma tormenta interna, quando a tempestade de fora permaneceu fora e não veio para dentro, sabe? Quando a tempestade vem para dentro de você, você fica desesperançado, você perde a esperança, você perde a motivação, você perde a vontade, né? Você para de sorrir, você para de querer viver, você começa a desejar morrer, né? Então, porque assim, a gente precisa entender o seguinte, quem que controla tudo isso no ser humano é a mente. É a mente do ser humano que controla tudo. Então assim, se você não tiver algo que você mesmo consiga colocar, como aqui, ó, qualquer um que tenha um porquê viver. Imagina só, lá numa situação de medo, de terror, de frio, de morte. Se você não tiver um porquê para viver, você desiste. Você desiste. E morre antes da hora de morrer. Isso mesmo. Então ali ele conseguiu realmente perceber que muitas pessoas morriam antes porque elas desistiam antes da vida. Então a gente tem que entender isso, porque nós estamos numa época de guerra. A pandemia é uma época de guerra. A pandemia é um momento difícil para todo mundo. Então se nós, ou se você, não posso colocar talvez nós, mas se você não tiver um objetivo, um porquê viver, você vai acabar entrando numa situação de depressão e você vai acabar morrendo antes. Antes de morrer. Ah, mas eu estou tentando me virar. Mas assim, se você mesmo que passe tudo isso, você pode passar a ter problemas muito maiores, que são aqueles problemas psicossomáticos, que é aquela parte depois da pandemia, em que nós vamos sofrer muito também depois da pandemia. Não vai ser só a pandemia. Né? Vai ter tudo aquilo que nós estamos plantando agora, nós vamos colher lá na frente. Então se você simplesmente plantou tristeza, você vai colher uma depressão lá na frente. Então é muito importante você entender o porquê que você está vivendo. Qual que é o teu objetivo, qual que é o teu sonho. E isso você não pode simplesmente pôr numa gaveta, guardar e esperar tudo passar. Você precisa continuar nessa estrada, nessa caminhada, nesse seu caminho de vida. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus 28:20, no finalzinho, que Jesus deu uma promessa para nós, que Ele vai estar conosco todos os dias. Ele vai estar conosco, e Ele está comigo, Ele está com você. Ele está nos acompanhando, o Espírito Santo de Deus que está em nós, Ele está nos permitindo passar por tudo isso. Mas Ele está junto. Mas Ele está junto. Agora, se você simplesmente não dá valor para isso, se você simplesmente não quiser mais buscar o Senhor, não, como é que pode um Deus desse permitir tudo isso? Se você fizer isso da sua vida, você vai cada vez mais se afastar do Senhor. E você vai estar alimentando a sua mente com coisa que não deve. Vai estar alimentando a sua mente com desespero, com ansiedade. Agora, se você alimentar o Espírito de Deus, se você dizer para Ele assim, ó, não, ó, me ajuda, eu sei que eu sou fraco, eu sou ser humano,
Ele vai te dando forças porque você vai estar alimentando ele com a palavra do Senhor. Então, qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude frente à pandemia? Qual é a sua atitude frente ao isolamento social? Qual é a sua atitude de vida? O que você vai fazer hoje que vai impactar na sua vida quando chegar o novo normal? Uhum. Você vai estar preparado para o novo mercado de trabalho? Porque o mercado de trabalho vai mudar. Não vai ser mais... Já mudou. Já mudou, né? Já não é mais mudou. emprego como era antigamente. Não. E quem vai conseguir as vagas dentre os milhões de desempregados? Eu vi uma Aqueles pesquisa, que inclusive, de estavam- várias empresas estão economizando pelo fato de terem os seus funcionários em home office. Agora, você acha que essas empresas vão querer voltar a gastar mais? Não. Home office é uma realidade e que veio para ficar. A sua... Veio para ficar e assim, você precisa se readaptar a tudo isso. Vai ter que existir um novo profissional pro novo ambiente de trabalho. Uhum. E a sua atitude reflete as suas escolhas, né, diante das situações. E lá em Deuteronômio 30, versos 19, 20, diz assim: Nesse dia, clamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Deus está dando opção de você escolher entre a vida e a morte. E aí ele continua dizendo assim: escolham a vida. Escolham a vida. Existe a opção de viver ou morrer, de viver ou sobreviver. Escolhe, pois, a vida, para que você e seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam o que Ele manda, fiquem ligados com Ele. Ame, obedeça, fique ligado. Tenha a atitude de fazer a escolha correta. Perfeito. Tem outro texto, inclusive lá em Romanos 12, 2, do apóstolo Paulo, em que ele fala o seguinte: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Metamorfose. Metamorfose, o que é? É mudança de pensamento, através de uma transformação. Uma metanoia. Metanoia. É isso que você precisa, entendeu? Isso é a palavra de Deus, né? Ele fala assim, ó: não vos conformeis com este século. Não é porque está falando só naquela época que ele está falando, não. Mas essa é uma palavra para hoje. Não vos conformeis com essa pandemia. Eu posso usar isso. Exatamente. Parafraseando, eu posso usar isso. Pode. Né? E dizer: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos. Transforme-se a si mesmo. Isso não é de Você fora não para é dentro, de é fora